Apocalipse 3:14. E ao anjo da igreja dos Laodicenses escreve, diz o Amém, a fiel e verdadeira testemunha, o princípio da criação de Deus. Embora esse texto de Apocalipse 3:14 pareça dizer que Cristo é uma criatura de Deus, foi criado por Deus, não é isso que esse texto está falando. O que esse texto está falando é que a existência de Cristo está anterior a todas as coisas criadas por Deus. Cristo é o unigênito de Deus. Ele é gerado, não criado. Quando ele foi gerado, não nos compete indagar, nem nossa mente poderia assimilar se nos fosse indicado. Cristo procedeu e veio de Deus, do seio do Pai. Mas esse tempo está tão recuado nos dias da eternidade que para a compreensão finita é praticamente sem início. A vida divina de Cristo não pode ser calculada por cômputo humano. A existência de Cristo antes de sua encarnação não é medida por algarismo. Simplificando, não existiam números, não existiam medidas de tempo. Nós vamos conhecer agora o texto que nos dá uma noção muito boa de como tudo aconteceu. Esse texto encontra-se em Provérbios 8, do 22 ao 30. Provérbios 8, do 22 ao 30, é Cristo narrando a sua história como sendo a sabedoria de Deus. Então nós vamos ver termos femininos sendo usados para ele e vamos ver depois, no final, um termo masculino, onde ele agora refere-se a ele como sendo um ser, sendo o Filho de Deus. Provérbios 8, 22. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, antes de suas obras mais antigas. Verso 23. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Verso 24. Quando não havia profundidade, fui gerada. Quando não havia fontes abundantes de água. Verso 25. Antes que os montes fossem estabelecidos, antes das colinas, eu fui gerada. Verso 26. Enquanto ainda ele não havia feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Eu estava lá quando ele preparou os céus, quando ele traçou um círculo sobre a face do abismo, quando ele estabeleceu as nuvens acima, quando fortificou as fontes do universo. Verso 30, ele diz, então eu estava junto a ele, como um criando com ele, e eu era diariamente o seu deleite, regozijando-me sempre diante dele. Quando ele usa o termo como um, a gente entende que realmente é um ser masculino, porque se fosse ele estivesse falando da sabedoria de Deus em si, nesse momento ele não usaria o termo um, mas o termo uma. Eu acredito que deu para entender perfeitamente. Os textos que nos dão base para entender que Cristo é a sabedoria de Deus, eles estão escritos em 1 Coríntios 1, 24 e 30. Cristo é a demonstração da mais alta excelência e sabedoria de Deus. Se Deus não tivesse gerado Cristo, o Criador, para resgatar a raça humana, teria que vir aqui à Terra, ser humilhado pela criatura Satanás. Como isso é incabível, significa que toda a raça humana deixaria de existir. Nesse caso, Deus seria falho, pois a Bíblia diz que tudo que é feito pelas mãos de Deus permanece firme para todo sempre. Isso está escrito em Salmos 111, 7 e 8.